No capítulo desta terça-feira, 24 de fevereiro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Gumersindo chega em casa e se assusta ao ver todos na sala esperando por ele. Maria do Socorro pergunta para Gumersindo como foi jantar na casa de Francesco. Gumersindo, mexido por ter reencontrado Naná, fala para a esposa que foi bem o jantar e que ele vai se deitar porque ele está cansado. Rosana e Angélica percebem que o pai delas não está bem. Maria do Socorro pede licença para se retirar de lá para ver o que Gumersindo tem. Ela entra no quarto perguntando para Gumersindo o que foi que aconteceu para ele estar com aquela cara. Gumersindo mente falando que não tem nada. Maria do Socorro insiste para que ele fale, porque ela conhece bem ele. Gumersindo não sabe se deve falar, porque ele acha que a esposa dele não vai entender ele. Maria do Socorro pensa que Gumersindo e Francesco se desentenderam. Gumersindo diz que não foi isso. Maria do Socorro pede para o marido falar para ela o que ele tem. Gumersindo fala que vai dizer para ela sim o que é, até porque não vai adiantar ele esconder dela, uma hora ela vai ficar sabendo. Maria do Socorro pensa que o banco de Francesco faliu de vez. Mas Gumersindo explica que não foi isso que aconteceu. Ele conta para Maria do Socorro que foi a Naná quem serviu a janta na casa de Francesco. Maria do Socorro não quer acreditar que aquela mulher voltou do além para atormentar ela. Gumersindo conta que é verdade e que Antenor está trabalhando na casa de Francesco também. Maria do Socorro pergunta logo para o marido se era menina ou menino o filho da Naná. Gumersindo já sabe que ela está furiosa com a história do passado. Maria do Socorro manda ele falar logo se era menina ou menino. Gumersindo conta para a esposa que ela perguntou, que a Naná tem um filho homem, o José Alceu. Ele esteve na fazenda com o Tizil. Maria do Socorro lembra de José Alceu, que ela ficou impressionada com ele. Gumersindo, para acalmar a esposa, fala que se o menino da Naná fosse filho dele, ele teria herdado pelo menos a cor dele. Maria do Socorro pergunta para o marido se não poderia ter nascido negro o filho que ele fez com a Naná. Gumersindo continua querendo acalmar a esposa, deixando claro que o filho macho quem deu para ele foi ela. Ele pede para eles não ficarem brigando por causa disso novamente. Maria do Socorro pede para Gumersindo explicar então quem é o pai do filho negro que a Naná teve. Gumersindo tira o dele da reta, falando que não tinha como ser ele, e que a Naná falou que o Antenor era o pai dele. Maria do Socorro mostra que não é burra, falando que o Antenor é branco que nem ele. Gumersindo diz que então o filho da Naná também não pegou a cor do Antenor, ou então a Naná fez o filho dela com outro negro da senzala. Maria do Socorro não duvida disso, porque a Naná era assanhada. Gumersindo torna a pedir para Maria do Socorro para que eles não voltem a ficar brigando por causa daquela história. Maria do Socorro se ilude, falando que eles não vão brigar porque o filho macho que ele tanto queria quem deu para ele foi ela. Gumersindo fala para a esposa não se preocupar, porque ele não quer saber de mais nenhum outro filho na vida dele. Maria do Socorro, como está insegura, ela pede para Gumersindo falar que ama ela. Gumersindo deixa claro para a esposa que ele nunca amou ninguém nessa vida como ele ama ela. Os dois se abraçam. Gumersindo tenta fazer a esposa não ficar preocupada com essa situação novamente. Naná conta para o marido que ela teve que pedir forças para Deus para ter que encarar Gumersindo de frente. Antenor gostou da esposa ter tido coragem e fala que de agora em diante ela tem que ser sempre forte assim. Naná gosta do apoio do marido, lembrando que ela não tem mesmo o que temer. Antenor fala que ela não é mais escrava de Gumersindo nem da família dele. Naná conta para Antenor que Gumersindo falou na mesa que iria procurar ele para conversar. Antenor deixa claro para Naná que desde quando Gumersindo mandou ele embora da fazenda por causa do Mateu, eles não têm mais o que conversar. Naná pergunta para o marido se ele vai falar para Gumersindo que o José Alceu é o filho dele. Antenor promete morrer afirmando isso. Naná agradece a força que Antenor está dando para ela, e Antenor pede para a esposa parar de viver assustada. Naná afirma que vai morrer falando que ela nunca teve um filho daquele maldito Gumersindo. Antenor gosta de ver a força que Naná está tendo. Mateu deixa sua amada Juliana na frente da fábrica onde ela trabalha
Francesco conta para Augusto que Marco Antônio ainda não deu notícias. Os dois acham muito estranho o silêncio de Marco Antônio. Francesco está chateado porque o filho não mandou uma carta sequer para ele. Augusto faz uma pergunta besta para Francesco, se ele tem certeza que Marco Antônio foi para Manaus. Francesco afirma que sim, porque foi o que eles combinaram, para ele ver a história da borracha de perto. Ele está muito arrependido de ter colocado Marco Antônio nessa história. Augusto não acredita que Francesco consiga trabalhar com a borracha. Ele pergunta para Francesco se ele sabe de onde vem a borracha. Francesco conta que a única coisa que ele sabe é que a borracha vem de uma árvore nascida da floresta. Augusto, como é estudado, fala que o nome da árvore é seringueira. Paola, preocupada com Francesco, conta para Juliana que ele nem tem dormido direito à noite por causa do Marco Antônio. Juliana fica curiosa para saber por qual motivo Marco Antônio sumiu por uns tempos. Paola lembra a Juliana que Marco Antônio quer esquecer ela. Juliana ficará com remorso se acontecer alguma coisa com Marco Antônio. Paola faz drama também, mandando a Juliana rezar para que não tenha acontecido nada com Marco Antônio. Juliana chama a atenção de Paola, mandando ela não falar assim. Paola tem dúvidas que Juliana se importe com Marco Antônio. Juliana fala que se importa sim, porque ele é o pai da filha dela. Paola é injusta ao falar para Juliana que quem está se esquecendo que o Marco Antônio é o pai da filha dela é ela. Juliana fica com raiva com o que Paola falou, deixando claro que ela não vai esquecer o Mateu dela. Luísa, como sempre, falando mal de Janete e Josué, porque eles vivem saindo, e lembrando que Janete não era assim com Francesco. Antônia reconhece que Francesco só pensava em trabalhar e ganhar dinheiro. Luísa acredita que Francesco não mudou, e está vivendo a mesma vida com a macarroneira dele. Antônia acha estranho Josué esconder as 7 chaves do nome dele. Luísa implora para que Antônia esqueça aquela história. Antônia promete que nunca contará para Janete que ela está sendo enganada pelo cocheiro e agora marido dela. Luísa afirma para Antônia que Josué nunca foi cocheiro na vida dele. Antônia pergunta para Luísa que Josué é então. Luísa quer deixar que Janete mesma descubra tudo. Maria do Socorro conta para as filhas que Gomercindo viu a negrinha Naná na casa de Francesco ontem à noite. Ela está trabalhando lá. Rosana regala os olhos quando descobre isso. Angélica fica chocada com o que escuta, lembrando que viu o pai dela se deitando na rede com a Naná. Inês fica surpresa quando descobre que Naná foi escrava de Gomercindo e pede para ela contar como foi. Naná deixa claro para Inês que ela não quer falar nada sobre isso, porque não são boas as lembranças. Inês conta para Naná que ela percebeu que Gomercindo estava olhando para ela de maneira diferente. Naná dá a desculpa de que Gomercindo só achou estranho quando viu ela lá. Inês lembra muito bem que a Naná não queria servir a janta porque Gomercindo estava lá. Naná explica para Inês que existem coisas na vida das pessoas que elas não gostam nem de lembrar. Inês continua insistindo para que Naná conte para ela como era a vida dela na fazenda e pergunta o que era mucama. Naná explica que mucama é quase igual a empregada. Só que naquela época aguentavam-se muitos insultos das patroas. Inês pergunta por que elas eram insultadas. Naná conta que os patrões jogavam suas escravas nas redes deles, por isso as patroas insultavam elas. Inês fica chocada com o que ouve e pergunta para Naná se Gomercindo jogou ela na rede dele também. Naná mente falando que Gomercindo não fez isso com ela. Inês finge que acreditou, deixando claro que mesmo que ele tivesse deitado ela na rede dele, ela não contaria para ela. Naná concorda que não contaria. Mateu confessa para Juliana que ele está mais cansado do que quando ele trabalhava na fazenda de Gomercindo. Juliana pergunta se ele está reclamando do trabalho no moinho de Francesco Matarazzo. Mateu fala que não está reclamando, deixando claro que não é fácil o trabalho do Matarazzo. Juliana lembra que ele deveria estar feliz por ter arrumado o trabalho. Mateu fala que está sim feliz, só está cansado. Ele brinca falando que tem chegado em casa descadeirado. Juliana deixa claro que ela também está muito cansada, mas ela não fica reclamando. Mateu entendeu a indireta dela falando que ele não irá mais reclamar. Juliana fala besteira para Mateu, confessando que ela está preocupada com o pai da filha dela. Desde quando ele viajou, ele não deu mais notícias. Mateu fica com raiva por parecer que a Juliana está com saudades do Marco Antônio. Ele pergunta o que eles têm a ver com isso. Juliana conta que Francesco, de tão preocupado, não consegue mais nem dormir.
Mateu debocha ao repetir o que eles têm a ver com isso. Juliana fala na cara do Mateu que ela tem a ver sim, porque ele é o pai da filha dela. Mateu reclama por ter que ficar escutando isso para o resto da vida dele. Juliana está preocupada que Marco Antônio tenha morrido. Mateu não quer nem saber disso e fala que ele deveria ter morrido mesmo. Juliana bate na perna do seu amado, mandando ele parar de falar bobagem. Mateu beija Juliana para ela não ficar brava. Enquanto isso, Francesco sofre ao olhar para o retrato do filho e sentir saudades dele. Francesco reclama para Paola o quanto ele está chateado por Marco Antônio não ter mandado notícias ainda. Paola pede para o seu amado não ficar assim, porque pode de repente chegar uma carta do filho dele. Francesco confessa que está preocupado pelo que Marco Antônio falou para ela, que ele pretendia não voltar mais por causa da Juliana. Paola sabe que Marco Antônio falou isso na hora da raiva, mas ele volta sim. Francesco fala que ela não conhece Marco Antônio. Paola não acredita que Marco Antônio tenha tirado sua própria vida. Ele não é doido? Francesco fala que isso não, porque Marco Antônio não é covarde. Paola pede então para ele não ficar tão preocupado, se ele sabe que o filho dele não faria tamanha loucura. Ela fala uma verdade na cara de Francesco, que se tiver acontecido alguma coisa com Marco Antônio, ele pode ter culpa nisso. Francesco fica curioso para saber por que ela está falando isso para ele. Paola fala na cara de Francesco que ele ainda não percebeu que ele já pagou há muito tempo a dívida que ele tinha com o pai da Juliana. Francesco tem dúvidas disso. E Paola manda ele colocar a mão na consciência dele. Francesco continua perguntando por que ela está falando isso para ele. Paola fala na cara de Francesco que é o Marco Antônio quem está pagando a dívida dele. Francesco fica pensando nas verdades que sua amada falou. Enquanto Francesco está sofrendo por Marco Antônio, Juliana está feliz da vida, na pobreza ao lado do seu amado Mateu, morando de aluguel por ter que pagar a pensão de Dolores todos os meses e fazendo um sacrifício para sobreviverem. Rosana e Angélica conversam sobre a Naná e o filho dela. Angélica acha que a Naná fez de propósito, porque é muita coincidência ela ter vindo trabalhar lá do lado. Rosana confessa que também ficou surpresa ao saber que ela está trabalhando na casa de Francesco. Angélica lembra a Rosana que ela está preocupada porque a Naná tem um filho que pode ser do pai delas. Rosana afirma que José Alceu não é irmão delas, por parte de pai. Angélica deixa claro que elas não têm como ter certeza disso. Rosana julga o filho de Naná pela cor, afirmando que se o filho dela fosse de Gumercindo, ele seria mulato. Mas ele não é, ele é negro. Ela também acha muita coincidência o tal José Alceu ser primo do Tizil que morou muito tempo com eles na fazenda. Angélica acha estranho também a Naná e o Antenor terem se casado. Rosana respira aliviada, pensando que elas não têm um irmão mulato. Angélica fica pensando o que será que pode ter acontecido com o filho que a Naná esperava quando saiu da fazenda deles. Rosana não quer saber disso, afirmando que o filho que a Naná esperava não era do pai delas. Gumercindo estava esperando só Antenor sair para chamar ele para conversar. Antenor, mesmo não gostando da presença de Gumercindo lá, o respeito chamando de patrão. Gumercindo não gosta do jeito como Antenor chamou ele, lembrando-o que faz muito tempo que ele não é o patrão dele, mas ele queria conversar com ele. Antenor dá a desculpa de que está com pressa para ir trabalhar. Gumercindo pede só alguns minutos da atenção dele. Antenor manda ele falar o que quer. Gumercindo pergunta para Antenor se a esposa dele é a Naná. Antenor afirma que sim, eles estão casados. Gumercindo pensa que Antenor enganou ele quando ele perguntava onde estava a Naná e ele dizia que não sabia. Antenor fala a verdade, que ele não sabia onde Naná estava. Ele só foi encontrar ela depois de ter deixado a fazenda dele, deixando claro para Gumercindo que ele nunca foi desleal com ele. Gumercindo pergunta para Antenor quem é o pai do filho da Naná, porque se ele só encontrou ela depois de sair da fazenda, o menino dela não tem como ser filho dele, como a Naná mentiu para ele. Antenor não gosta de Gumercindo estar fazendo perguntas, revirando o passado, deixando claro que José Alceu quer ele como pai. Gumercindo fala que ele ainda não respondeu a pergunta dele. Quem é o pai de José Alceu? Antenor mente para Gumercindo falando que o filho não é dele, como ele está querendo saber. Gumercindo pergunta para Antenor o que aconteceu com o filho que a Naná estava esperando quando saiu da fazenda. Antenor mente para Gumercindo que a Naná perdeu o bebê que ela estava esperando dele. Gumercindo fica arrasado ao saber que o filho dele morreu. E Antenor continua mentindo, falando que não era homem o filho da Naná como ele tanto queria. Antenor pede licença e se retira para ir trabalhar. Gumercindo fica triste.
Ele acreditou em tudo que Antenor falou. Enquanto isso, Naná conta para Damião que ela está com medo de dar de cara com Maria do Socorro. Damião pede para a irmã não ficar pensando nisso. Ela já ficou cara a cara com o pai do filho dela e não aconteceu nada. Mas Naná lembra muito bem do ódio que a Maria do Socorro tem dela. Damião pede para ela não se preocupar com isso, porque ela não é mais escrava de ninguém. Naná deixa claro para Damião que ela não sabe por quê, mas ela ainda tem medo de Maria do Socorro. Damião lembra a Naná que Maria do Socorro tratou muito bem José Alceu quando ele esteve na fazenda dela. Naná fala que é justamente por isso que ela tem medo. Damião chama a atenção de Naná, mandando ela procurar o que fazer para parar de pensar besteira. Naná lembra que José Alceu também gostou de Maria do Socorro. Hortência conta para Dolores que o negócio que ela investiu com Amadeu está dando muito certo. Dolores lembra a filha que ela já pediu desculpas para ela, porque ela estava errada. Amadeu é um homem trabalhador. Hortência fala toda orgulhosa que Amadeu já vendeu todos os sobradinhos e está construindo os novos. Juliana pergunta novamente para Paola sobre o Marco Antônio, se ele já voltou de viagem. Paola deixa claro que Marco Antônio ainda não voltou de viagem nem mandou notícias. Juliana confessa que ela está muito preocupada. Paola joga na cara de Juliana novamente que Marco Antônio foi embora para esquecer ela. Juliana repete para Paola parar de falar isso para ela porque o remorso bate. Paola fala que ela não deveria ficar com remorso, já que ela não ama o Marco Antônio. Juliana explica que ela não deixa de gostar do Marco Antônio porque ela não ama ele, né? Paola sabe que o Marco Antônio quem não entende, que ela só sente carinho e gratidão por ele. Ele quer o teu amor, Juliana. Juliana repete que ela não quer que nada de ruim tenha acontecido com Marco Antônio. Amadeu e Antônio procuram Francesco e Amadeu fala que quer conversar com ele. Francesco resmunga por Amadeu ter a cara de pau de aparecer lá depois de ter chamado ele de ladrão. Amadeu fala para Francesco que ele não chamou ele de ladrão e também joga na cara dele que ele não pediu a falência da casa bancária dele, senão ele não teria aberto ela novamente. Francesco não gosta do que Amadeu falou para ele, perguntando se ele deve agradecer-lhe por isso, lembrando ele que o negócio deles não era com a casa bancária dele. Eles abriram uma firma separada para construir os sobradinhos no terreno dele. Amadeu fala para Francesco que ele só foi lá para ele fazer um acerto com ele. Francesco se sente superior que Amadeu, perguntando que acerto já que ele quer fazer. Amadeu mostra um mapa para Francesco dos terrenos dele, que ele quer comprar. Como ele ainda deve dinheiro para ele inteira o resto para comprar os terrenos dele. Francesco não acredita que Amadeu tenha dinheiro para comprar os terrenos dele e pede para ele se explicar melhor porque ele ainda não entendeu. Antônio se mete na conversa falando para Francesco que Amadeu quer comprar os lotes que ficaram sobrando. Francesco, que está precisando de dinheiro, fica pensando na oferta de Amadeu. Ele se aproxima de Amadeu perguntando se ele tem dinheiro vivo para pagar para ele. Amadeu se levanta também, olha para ele e fala que é só ele colocar o preço. Francesco fica surpreso por Amadeu ter conseguido dinheiro para comprar os terrenos dele. Bartolo conta para Gumercindo que foi muito difícil convencer os italianos a ficarem lá, mas agora já está tudo certo. Ele não precisa se preocupar. Leonora fala que Bartolo falou para eles que ele não roubou ninguém da colônia. Gumercindo confia no trabalho de Bartolo e Leonora. Foi por isso que ele foi buscar eles na casa deles. Bartolo deixa claro que ele não achou certo os italianos ficarem reclamando. Leonora conta que a família de Matilde vão embora. Eles vão voltar para a Itália. Gumercindo fica chateado por eles estarem fazendo isso. A mãe de Matilde não queria ir embora, mas o pai dela que é cabeça dura. Ele chama a esposa Maria para ir logo, porque a Matilde já escolheu o caminho dela, quer ficar lá. Maria chora junto à filha Matilde, não querendo deixar ela lá. O pai de Matilde puxa a esposa para ir embora com ele. Os dois vão embora para voltar para a Itália. E Matilde fica chorando, se sentindo abandonada pelos pais. Gumercindo, preocupado com a situação, pergunta para Bartolo se tem mais alguém além da família da Matilde que quer ir embora de lá. Bartolo fala que não, ninguém mais quer ir embora. Gumercindo dá graças a Deus por isso. Uma família dá para relevar e os outros continuarem a colheita. Leonora tenta falar para Gumercindo que Matilde não vai com os pais dela. Bartolo não deixa a esposa terminar de falar, deixando bem claro que não é para ela falar da Matilde porque ela já deve ter ido com os pais dela. Leonora vira o berço por Bartolo não ter deixado ela falar. Gumercindo quer mesmo que Matilde tenha ido com os pais dela. Matilde aparece na cozinha na hora que eles iam comer. Gumercindo fica espantado ao ver ela lá, já que os pais dela foram embora. Matilde, com a cara inchada de tanto chorar, conta para Leonora que os pais dela já foram embora.
Leonora fica preocupada por ela não ter ido junto com os pais dela. Bartolo repreende Matilde por ela ter deixado a família dela embora de lá e ter ficado. Ele manda Matilde correr para ir atrás da família dela, que ainda dá tempo de alcançar eles. Matilde fala que não vai não, ela quer ficar lá. E ela fala para Leonora para ela deixar que ela serve o Gumersindo e eles. Gumersindo continua de boca aberta por Matilde ter deixado os pais dela ir embora e ter ficado lá. Janete está acordada à tarde da noite esperando Josué chegar, das noitadas dele deixando ela sozinha em casa. Josué estava com os amigos jogando. Ele se despede deles. Janete está triste porque Josué saiu e deixou ela sozinha em casa. Ela fica se perguntando onde é que o Josué está para não ter chego ainda. Josué entra no quarto bêbado e Janete fala toda carinhosa com ele, chamando ele de meu amor, dizendo que ela estava preocupada com ele. A intenção de Josué era encontrar Janete dormindo. Ela fala que ficou esperando por ele. Josué fala que ela não deveria ter esperado por ele. Janete acha estranho o comportamento de Josué e pergunta por que ela não deveria ter esperado ele. Ele fala na cara dela que ele não gosta que esperem por ele. Janete nota que Josué está bêbado. Josué é arrogante com Janete, perguntando se um homem não pode sair para beber com os amigos. Janete não sabia que ele tinha amigos por lá. Josué se aborrece e manda ela parar de ficar fazendo muitas perguntas para ele. Janete quer saber se ele já jantou porque ela ia preparar a janta dele. Mas Josué se aborrece por ela continuar fazendo perguntas para ele. Ela deixa claro que só está preocupada com ele. Josué é mais arrogante ainda com Janete, mandando ela dormir no outro quarto porque ele quer dormir sozinho. Janete fica se perguntando o que está acontecendo para Josué estar tão mudado. Josué fica dormindo sem ligar para Janete. E Janete respira fundo falando que ainda não é hora dela discutir com ele.